Sejam muito bem-vindos a mais um episódio super especial do IBFcast. Nós estamos começando hoje uma série de episódios, uma série de conteúdos, contando um pouco da história de 40 anos do IBF. O IBF Espírito Santo, onde nós discutimos muitos assuntos empresarial, político, econômico, todos os assuntos que afetam diretamente a gestão dos negócios aqui no Espírito Santo, e negócios importantes esse que sai do Espírito Santo, né? Sai do estado, sai do Brasil, e negócios que impactam verdadeiramente a economia capixaba. Essa série de 40 anos nós vamos entrevistar ex-presidentes, vamos entender melhor o ambiente, o cenário que esses presidentes construíram os 40 anos do IBF, construíram o Instituto. E, Buffon, muito obrigado por me acompanhar aqui. O Buffon Júnior vai me acompanhar nesse bate-papo de hoje, não é isso, Buffon? É isso, Everson. Prazer é meu estar aqui. Eu acho que esse episódio é muito importante, que além de celebrar, né, os 40 anos, né, que é uma marca muito importante para o Instituto, é a gente pensar o presente e o futuro do IBF dentro desse cenário do Espírito Santo, né? Recordar o que foi o passado, mas também pensar mais como será o futuro, né, Everson? Perfeito, Buffon. E para começar esse episódio e falar dos 40 anos, né, nós não poderíamos deixar de começar com o atual presidente, Alexsandro Casassi. Alexsandro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite para contar um pouco do que representa esses 40 anos para o IBF. Mas antes disso, quem é o Alexsandro Casassi? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Everson e Buffon Júnior, dois valorosos IBFianos, né, que sempre nos ajudam em todos os nossos programas, eventos. Então, uma honra estar dividindo esse momento com vocês dos 40 anos. Alexsandro, eu sou natural de São Gabriel da Palha, né, do interior. Minha carreira profissional iniciei em empresa familiar, depois empreendi e aos 22 anos iniciei no Cicobi, lá em São Gabriel, depois fui transferido para Vitória, empresa a qual eu estou há 32 anos, vou fazer 33 anos agora em agosto, e que eu me orgulho muito da trajetória. E no IBF, né, estou nessa gestão de 25 a 27, e para mim também é um orgulho muito grande poder estar vivendo esse momento no IBF. O IBF tem nos trazido, enquanto associados, acho que boas reflexões, boas oportunidades de se desenvolver, e esses 40 anos nós pretendemos retratar um pouco de tudo o que compõe a nossa história. Então, teremos momentos de muita alegria aí com os nossos ex-presidentes e que nós vamos falar um pouquinho ao longo aqui do nosso bate-papo. Perfeito, Alexsandro. Parabéns aí pela trajetória, parabéns por estar nosso presidente aqui junto no Instituto, ajudando a construir esses 40 anos e muito mais 40 anos. Agora, para começar o nosso bate-papo, Alexsandro, o que representa para você, enquanto presidente, pessoalmente, estar presidente nesse marco de 40 anos do IBF? Bom, é uma responsabilidade grande, né? Primeiro, suceder tantas pessoas boas que vieram antes de mim, mas também uma grande oportunidade, né, de poder viver esse momento com os nossos colegas, né, planejar as ações que nós desenvolveremos ao longo do ano. E um símbolo importante já de largada é a nossa marca, né, dos 40 anos. Exato. Vamos apresentar a marca 40 anos, né? Dá para filmar aqui, ó. Essa é a marca 40 anos, não é isso? Isso. Muito bem pensada. Sim, né? Reportando bem um símbolo importante do nosso estado, da nossa capital, que é a Terceira Ponte, que é um pouco do que o Buffon falou, de nos inspirar no presente, mas ser uma ponte para nos conectar com um futuro muito promissor que a gente vê para o nosso instituto. Perfeito. Aproveitando essa marca de 40 anos, né, o que você deve, como que você explica um instituto como o IBF
ter 40 anos, né? Ao que se deve isso, né? Qual essa trajetória que o IBF teve até hoje? O que explica a importância do Instituto para ele ter 40 anos? Então, eu fui lendo um pouco, né, do nosso passado e conhecendo um pouco da nossa história, e eu entendo que são vários fatores. Um deles, né, uma sucessão planejada. Então, assim, nós tivemos vários bons presidentes, né, isso é muito importante. Então, a gente vê que não é só nas empresas privadas, mas também nas entidades, tem um processo de sucessão estruturado, é importante, mas também se reinventar e se adaptar ao momento, né, que o mercado exige, né? Nós, como uma instituição de pessoas, a gente tem que estar muito antenado nos anseios dos seus associados, né? O que me faz estar dentro do IBF? Então, eu percebi ao longo da trajetória que o IBF sempre esteve muito conectado com as demandas do mercado para atender os seus associados e também trazendo sempre conteúdos relevantes, pessoas relevantes para falar do momento econômico que o nosso país atravessar e que, de certa forma, impacta os nossos negócios. Então, eu acho que esses fatores, né, de sucessão planejada, reinventar e se adaptar aos cenários econômicos, né, para trazer conteúdos que agreguem valor, é o que foi o grande diferencial de ter essa longa trajetória de 40 anos, né, e nesse momento, inclusive, né, num momento ímpar da nossa história, né, vivendo um momento ímpar, acho que vocês como associados presenciam um pouco disso, né, então eu acho que são esses fatores importantes que eu capturei. Nesses conteúdos que você comentou, Alexandro, nos seus discursos ali, em alguns eventos, você fala muito da integração, né, da consolidação. O IBF, para quem quer conhecer melhor, acesse os nossos sites, né? Nosso site tem ali nossa rede social também. O IBF ele tem os seus programas estruturados, né? Tem os conteúdos técnicos, tem os CQCs, o Buffon mesmo, ele é líder dos conteúdos técnicos ali dos comitês. E você fala nos eventos ali sobre muito dessa integração. O que representa e o que é essa integração de programas para a geração desses conteúdos, né? O que representa essa integração? Bom, a integração que eu me refiro os programas não vivem isolados, né? Só para aquele grupo que está ali pertencendo àqueles programas. Eles se integram no IBF como um todo. Então, nós começamos a ver, por exemplo, um programa importante que é o IBF Academy de jovens, abrindo espaço, né, para conectar com pessoas mais sênior, para que elas pudessem participar desses programas, conhecer um pouco o que eles estão fazendo, também trazer suas contribuições. Mesma coisa a gente vê no IBF Agro, a gente vê no Social, né? Então, no CFO Connection. Então, o Instituto ele tem seus programas, mas esses programas precisam conversar entre si para oportunizar, né, o IBF como um todo conhecer o que é entregue ali dentro, como que ele pode se apropriar daqueles conteúdos, né? Então, essa integração que a gente vem falando dos programas enxergarem o IBFão que a gente fala, né? Sair só da sua caixinha e se integrar com o IBF como um todo. O IBF ele está sendo também, né? A gente tem visto muito nessa integração, inclusive, há uma geração de capacitação e desenvolvimento para os associados, né? E que logicamente isso sai de fato do IBF, inclusive, né? Recentemente, eu acho que ano passado, nós tivemos um curso, né, do IBF Agro ali. Conta um pouco para a gente qual a importância desse desenvolvimento das pessoas dentro do IBF. Então, são várias as frentes de formação, né, de autoformação que a gente tem. Então, dentro do IBF Agro, a gente tem uma frente de autoformação, mas aberta, inclusive, para a sociedade. Exato, isso é importante saber, né? Porque não é só para o associado, né? Não. Inclusive, várias pessoas não associadas participam, né? E como falava muito de gestão de propriedades, nós tivemos vários produtores do estado e até fora do estado participando, né? Nós também tivemos um programa de mentoria, né? Que é para aproveitar
o conteúdo, o conhecimento que os sêniors têm, que estão dentro do IBEF, para ajudar a acelerar o desenvolvimento dos jovens que estão lá dentro, né, em cargos intermediários de grande empresa. Então, isso é uma forma de integrar que a gente também percebe, né, aproveitar todo esse conhecimento, todo esse know-how para acelerar o desenvolvimento de carreiras ali dentro, né? Presidente, a gente está num tema que eu gosto muito, né, que é conteúdo. E o IBEF, ao longo dos anos, né, principalmente nos últimos anos, ele tem focado muito na produção de conteúdo. A gente tem alguns institutos que são basicamente para relacionamento, que não é o caso do IBEF, né? O caso do IBEF hoje produz muito conteúdo, então teve essa transformação ao longo do ano, dos tempos, né? Com essa consolidação maior na produção de conteúdo, né? E também na atuação institucional, né? Então o IBEF participa, por exemplo, do ES500, participa de outros setores, né? A GT faz, enfim, outras iniciativas. Quero saber a sua opinião sobre essa transformação, essa mudança, né, do IBEF, ser relacionamento, sim, a gente conhece boas pessoas, tem bons relacionamentos, mas também ser muito formador de opinião, conteúdo e nessa área institucional. Muito bom, Buffon. Você tocou num ponto importante, né? O IBEF, eu costumo caracterizar como ele possui 3 entregáveis que para mim são claros, né? O primeiro que eu destaco é o autodesenvolvimento, eu falo. Porque ali nós não estamos para ir atrás de uma formação. A formação é FUCAP, né? Ali é formação. Lá eu estou para me conectar com o mercado, né? Conectar com outras pessoas e me apropriar do que o Instituto tem para me oferecer. E nessa trilha de autodesenvolvimento, uma das coisas que o nosso associado pode se apropriar muito bem são dos conteúdos produzidos pelos comitês, que são 5, né, que vocês, inclusive, conhecem bem. Bastante. Né? Nós temos também o Núcleo de Tributação Empresarial, que produz conteúdo. Nós temos os programas, né, o CFO Connection, o Academy, o Agro, que ele pode participar, que é uma forma de também consumir conteúdo. E nós temos a Carta do Economista-Chefe e todo o conteúdo que o economista-chefe produz. Então, assim, hoje nós produzimos muito conteúdo qualificado para os associados, mas não só para os associados. Muitos desses conteúdos são publicados em nossos sites ou na imprensa, né, através das redes parceiras de comunicação. Todas as redes, praticamente, hoje são parceiras do IBEF. E muitos desse conteúdo a gente disponibiliza para a população como uma forma de levar conhecimento, traduzir para a pessoa simples os impactos que uma legislação, uma alteração tributária pode trazer para a sua vida. Então, o conteúdo hoje ele é parte dessa trilha de autodesenvolvimento. Outro ponto que ajuda nessa trilha do autodesenvolvimento, como você destacou, é o networking. Porque nós temos ali, né, CFOs, CEOs, empresários. É uma oportunidade que você tem de se relacionar. Só que é diferente no IBEF. O nosso relacionamento, o network, ele é feito muito de forma orgânica. É pelo seu interesse em participar, né, e de conhecer as pessoas e ganhar confiança e as coisas acontecerem, né? Então, é um networking, vamos dizer, pela convivência e engajamento que você tem dentro do Instituto. O outro pilar que nós temos é a produção de conteúdo em si, como eu já disse, né, que serve tanto ao sócio quanto à sociedade. E o terceiro é o reconhecimento empresarial, que são as nossas premiações, né, destaque empresarial e o equilibrista, que são premiações que eu digo que são muito desejadas pela qualidade das pessoas que já foram premiadas ao longo da história. Então, para nós é um orgulho olhar para a nossa galeria de fotos de premiados e saber que tantas pessoas relevantes que contribuíram para o nosso Estado, né, que têm sua dignidade preservada, sua integridade ao longo desse tempo todo, né, fazem parte
da nossa galeria. Então, assim, ter feito as escolhas desses reconhecimentos, porque é muito importante para o Instituto. Mostra que ele está sendo assertivo em promover, né, o empresariado capixaba nas escolhas que ele está fazendo. Né? Então, eu entendo que esses 3 pontos hoje são importantes, né, que o IBF tem para reconhecimento da sociedade. Né? O autodesenvolvimento, a produção de conteúdo e o reconhecimento empresarial. Perfeito. São 3 verticais da nossa atuação. Você comentou sobre o grupo do empresariado, até mesmo antes da gente entrar em uma questão mais do cenário, né, que nós estamos, dentro do que o Buffon comentou sobre as parcerias institucionais, o IBF ele também tem uma proximidade com a parceria, inclusive, com o público, né? Eu digo com o poder público. Né? Nós estamos sempre participando ali de alguns eventos, aí nós estamos falando do ES 500 anos, depois gostaria que você comentasse um pouquinho, Alexandre, como nós estamos contribuindo e observando o ES 500 anos, o que é isso, para quem está nos ouvindo, nos assistindo também entender, o que é o ES 500 anos e como o IBF ele participa disso, mas o mais importante, o porquê que essa parceria IBF, privado, lógico que a gente tem muita parceria, né, público, mas e o público também? Qual a importância do governo nisso tudo? Bom, é um tema bem amplo, né? E o IBF, desde uma gestão anterior do Pedro, Paulo, cada vez mais a gente vem buscando se integrar com entidades empresariais e também setor público. Né? Isso é muito importante. Primeiro, porque a gente não compete com elas. A gente apoia essas entidades, uma vez que os temas que nós tratamos são temas ligados a finanças, economia e gestão, e nós somos uma entidade de pessoas. Essas entidades geralmente são entidades de CNPJs e são de verticais, de determinados segmentos. Né? Então, fazer parceria com essas entidades faz todo sentido, né? Porque podemos apoiar pautas de interesse comum da nosso Estado, do nosso povo. Então, essa aproximação com as entidades se fortaleceu na nossa gestão, até porque eu sou do sistema cooperativo e é uma característica do sistema cooperativo viver essa integração, então é natural a forma como hoje a nossa gestão se relaciona com as entidades. Essas entidades, em reciprocidade, também nos proporciona locais para realizarmos eventos, encontros, que é muito importante também. Então, assim, vem fluindo muito bem. Em específico do ES 500 anos, que é um plano de Estado, um plano entre o setor público e setor privado, construído a 4 mãos, que com olhar até 2035, quando o Espírito Santo completa aí seus 500 anos, né? E nós do IBF nos conectamos com esse plano através das missões. Né? Foram abertos editais para as entidades participarem das missões que compõem esse plano. São 5 missões, né? Para tratar de diversos temas, infraestrutura, pessoas, né? Segurança. Então, nós nos conectamos com esse plano através dessas missões e hoje coordenamos 4 dessas 5 missões. São membros do IBF. Né? Então, é um plano que conversa muito com o que nós produzimos, com o nosso quadro de associados, e acredito que estamos dando boas contribuições. Em relação à parceria pública, hoje nós temos uma cadeira no GTFAS, né, onde nós levamos demandas ou apoiamos demandas de setores empresariais. Explica o que é o GTFAS, fazendo um favor, Alexandre. É um grupo de apoio a demandas empresariais para discutir com o governo do Estado sobre melhorias do ambiente regulatório, tributário especificamente. Né? Então, nós colhemos essas demandas, levamos demandas e trazemos também informação do que está acontecendo, né, nesse ambiente, né, para o nosso associado. Um outro assento que nós temos no Comitê de Inovação da Secretaria de Agricultura. Né, nós fomos convidados a participar em função de um trabalho
desenvolvido pela diretora Stephanie Sampaio, que coordena o IBF Agro, que ela fez um inventário de todas as startups do agronegócio do Estado, e esse inventário serviu de apoio para esse comitê conhecer o que tem de inovação no nosso Estado, né? Então, isso nos habilitou para que pudéssemos compor esse comitê. Além disso, nós estamos desenvolvendo em parceria com a Secretaria de Fazenda Estadual, estamos numa fase de formalizar a documentação, um trabalho para medir o impacto que a reforma tributária trará nos municípios capixabas. Então, é um trabalho importante, né, onde nós vamos avaliar os quinais, né, a produtividade que se tem nesses municípios, em cada atividade econômica, para ajudar a identificar como que isso pode impactar na arrecadação desses municípios, consequência nas pessoas que vivem ali, né? Então, é uma contribuição que eu vejo que o setor privado, no caso da nossa entidade, pode dar para o setor público trabalhar essa parceria, né, de ganha-ganha, porque o Estado se planejando melhor, os municípios se planejando melhor, né, para nós é muito importante. Afinal, nós vivemos aqui, queremos aqui ter boa qualidade de vida, segurança, educação, né, e olhar esse 2035 com esse trabalho que nós estamos fazendo faz todo sentido também, né? Se o Estado tem um planejamento para 2035, olhar o presente, qual o impacto nós vamos ter para nos prepararmos para essa transição da reforma tributária é muito importante. O Buffon, nós participamos agora, né, do evento, onde dá um direcionamento um pouco do conteúdo que nós abordamos ali em cada ano, né? Nesses 40 anos que nós passamos, eu acho que nós tivemos vários ciclos e nós vamos entender isso um pouco melhor, né, nos próximos episódios, o que cada presidente vivenciou em cada ciclo, cada mandato também político, o que aconteceu naquele cenário. E aí, esse ano, nós estamos falando muito forte ali de produtividade, né? Em um cenário onde a competitividade é alta, e principalmente nos eixos voltados a capital humano, absorção de tecnologia, governos e instituições, e ambiente econômico, né? Então, por que falar de produtividade, o Alexandro, e o que essa temática ela é tão importante nesse ano, e lógico, no ano de 40 anos do IBF? Bom, esse inclusive foi um tema do nosso CEO Meeting, né? Que vocês ajudaram a preparar e coordenar, e é um tema que conversa muito com o IBF. Afinal de contas, o financista, né, de uma empresa é aquele que cuida do orçamento, e o orçamento ele olha para as duas pontas, receita e despesa. E num ambiente desafiador, e falar de desafios olhando aí sobre retrospectiva aqui, nós não podemos dizer que tivemos coisas muito estáveis nos últimos anos, né? Nós vivemos sempre em constantes desafios, mas esse que está posto para esse momento, ele é bem diferente, né? Nós estamos num momento com 2 guerras acontecendo, né? Nós temos aqui, a nível de Brasil, uma eleição para acontecer, nós temos uma reforma tributária em andamento, que a gente já falou aqui, que vai impactar as empresas. Então, a gente costuma dizer que o que está na mão do empresário mesmo é olhar para o seu negócio e gerenciar e gerir melhor o que ele pode fazer para se diferenciar da concorrência, né? E nesse ponto, produtividade e eficiência são palavras-chave, porque o preço quem define é o mercado, o custo está na sua mão. Então, enquanto empresário, olhar para dentro, rever processos, adaptar tecnologias, adaptar processos, fazer um planejamento tributário,
planejar sua estrutura de capital, né? Vivemos um momento de taxa de juros persistente e elevada, então planejar o seu fluxo de caixa, sua estrutura de capital, para você diminuir talvez uma dependência de capital oneroso, que impacte demais as suas margens, é um fator importante. Então, replanejar ou trazer um sócio ou, sei lá, né, pensar as alternativas que tem para que melhore seu resultado final, a sua produtividade, é muito importante, né, e para passar esses momentos desafiadores. Então, o tema que nós trouxemos da produtividade foi olhando para esse cenário do presente desafiador e chamar as empresas para atenção para isso, né, do que está na nossa mão para fazer. Né? É passageiro, vai passar. Vão vir outras crises também, mas essa vai passar. Mas a gente precisa se mexer, né? Então, como que nós vamos entregar melhor? Mas tem um ponto importante. O nosso estado é um estado pequeno, né? Olhando para o Brasil, em termos de tamanho, número de habitantes, 4 milhões, vamos arredondar aqui, número de empresas, e estamos em 7ª posição quando se trata de produtividade. E a gente tem 2 caminhos, ou a gente se destaca pelo volume ou pela qualidade. Então, o convite é para o nosso empresário capixaba a gente subir a régua, a gente buscar ser mais ousado, buscar melhorar a nossa posição, buscar ser referência para o empresariado capixaba. Isso é possível? Olha o setor público nosso governo de estado, né, que tem nota AAA persistente aí desde 2011, me parece, né, já com essa nota, uma situação fiscal que investe aí 20% da sua receita. Então, é possível no setor público e a gente acredita que também é possível no setor privado a gente ser exemplo do empresariado capixaba. Nós não estamos ruins, né? Mas a gente pode mais porque nós temos um ambiente empresarial conectado e bom para isso, né? Um ambiente bom. Presidente, além desse evento, né, servir para as empresas, né, para os empresários que estão lá, no final desse evento é elaborada uma carta, né, que é encaminhada, uma carta aberta, né, para toda a sociedade, mas ela é muito focada no poder público, né? Você falou muito bem, tem o dever de carta dos empresários, de olhar para dentro, de fazer uma gestão melhor, de buscar um planejamento que se adeque, né, à atualidade. Mas também existe o que o governo, né, o que as entidades públicas, né, o que os parlamentares podem fazer para melhorar esse ambiente, né? Queria saber de você qual a importância dessa carta, né, para o cenário econômico e para que ela se dedica, né? Assim, qual que é a importância dela no cenário econômico estadual? Queria que você falasse um pouco mais dessa carta para os nossos ouvintes. Então, é a 6ª edição que a gente faz do CEO Meeting, é a 6ª carta, né, que a gente encaminha ao Poder Executivo, Poder Legislativo, Ministério Público, né, e sempre com esse olhar de como nós podemos destravar o ambiente econômico local, empresarial local, para que as nossas empresas avancem, né, avancem em seus mercados, avancem na produtividade, né? E nessa carta em específico, né, reforçando alguns itens que nós já abordamos em situações anteriores, mas agora olhando sob o prisma da produtividade, que cabe ao setor público, né? A educação de base, essa cabe ao setor público, essa nós temos ainda muito espaço. A formação técnica também, o setor público pode ajudar. A segurança, porque para você atrair investimento, reter talentos, é importante ter segurança pública, né? E outra infraestrutura, né? Infraestrutura de telecomunicações, rodoviária, ferroviária, né? A gente sabe que tem algumas coisas já endereçadas, mas é importante reforçar que para acelerar o nosso desenvolvimento,
talvez nós tenhamos que fazer um esforço a mais, um esforço extraordinário para chegar lá em 2035 e entregar o que nós temos planejado lá no ES, 500 anos. Então, sempre o olhar é esse, né? Ouvir o empresariado no seu mínimo, colher as suas necessidades e reportar ao setor público o que nós estamos vivendo naquele momento e o que é visto como prioritário, né? Então, esse é o objetivo dessa carta. E sempre a gente é muito bem recebido, que é uma carta que é muito bem fundamentada, com estudos. A gente, né, leva o estudo, esse ano foi feito sobre produtividade, o ano passado sobre a escassez de mão de obra, né? Então, a gente fundamenta com dados técnicos para ajudar o governo a sempre tomar as suas melhores decisões. Ou seja, mais uma forma de ajudar o desenvolvimento capixaba, né, o presidente? Sim, as entidades trabalham juntas, né, aqui, né? Então, o importante é ter entidades que equilibrem forças com o setor público. A gente percebe que os bons exemplos de países e dentro do Brasil, dos estados que vem dando certo, é quando o empresariado se organiza para que, junto com o Estado, criem ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Perfeito. Falando de futuro, já que você falou em 2035, né? O IBF, nos seus 40 anos, tomou a decisão de olhar de forma estruturada o futuro. E aí nós estamos desenvolvendo um planejamento estratégico, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente o porquê que uma entidade igual o IBF preparar um planejamento estratégico e para que esse planejamento estratégico? Conta um pouco melhor sobre isso, o Alexandre. Então, é muito importante que a gente primeiro entenda e compreenda o momento que estamos, o potencial que nós temos, os nossos entregáveis do momento e olhar para o futuro e entender se o que nos trouxe até aqui vai nos levar para esse futuro. Então, esse planejamento, ele tem um pouco de fazer uma autocrítica para realmente fazer escolhas. O que vem dando certo, manter, que a gente entender que pode nos levar para o futuro que desejamos, e aquilo que entendemos que foram tentativas que não performaram ou que não se conectaram com o interesse do associado, a gente replanejar ou mesmo até encerrar. Porque uma entidade como a nossa, que ela como diz, filantrópica, né? Não é geradora de caixa, então as pessoas trabalham por voluntariado, doam suas horas, né? Então é importante a gente ter dentro da sua estrutura o que ela se propõe, aquilo que realmente faça sentido para o seu associado, né? Porque senão fica algo que é só tá ali na parede, mas ninguém reconhece, né? Tá como só algo ornamental. Então é um pouco esse novamente repensar. A gente fez um repensar em 2019, 2020, agora é um repensar, mas consolidando o que já está dando certo e adequando talvez o que precisa ser aprimorado. Mas quando a gente olha para um olhar de futuro, e o nosso aí, lá, conectando com 2035, né, a gente entende que o IBF vai chegar muito bem lá, porque nós temos condições, né, primeiro, de ter um capital humano dentro do IBF, a gente já dispõe disso, mas que gera muita influência nas decisões que ocorrem dentro do nosso Estado. Porque ali estão, como a gente já destacou, os CFOs e CEOs, pessoas que estão em cargo intermediário ou C-level de grandes empresas, né? Então, assim, a gente entende que dentro do IBF nós temos esse potencial de ajudar muito o Estado. E sendo visto assim pela sociedade, nós temos também um dever, né, de se planejar para o que nós
pretendemos, como nós queremos chegar até lá, com que vitalidade, com que entregáveis, né? Olhar para trás e entender o que deu certo, de se orgulhar o que nós entregamos. Então, esse planejamento ele tem esse objetivo. É o primeiro planejamento de longo prazo que a gente vai fazer. Né? É um planejamento que vem junto com ele uma revisão de governança, por exemplo, né? De estrutura operacional. Né? Então, assim, vai mudar um pouquinho a forma que nós chegamos até aqui, né? Vai mudar um pouco a forma. O que nós entregamos, como eu disse, nós temos 3 entregáveis importantes, que é o autodesenvolvimento, conteúdo e reconhecimento empresarial. Esses vêm dando muito certo. Entretanto, dentro desses, tem alguns programas que a gente precisa rever se estão fazendo sentido ou não. Então, é esse repensar, de adequar, mas também botar metas claras e objetivas de uma visão de longo prazo. Por exemplo, qual o número de associados que nós entendemos que faz sentido para o IBF ter para ter um valor orçamentário que consiga sustentar a sua operação e seus eventos, por exemplo. Então, são discussões que vão ocorrer agora. Qual é a identidade que nós queremos comunicar que o mercado reconheça em nós um diferencial? Então, também é algo que a gente vai consolidar. A gente já tem algo que a gente comunica, mas a gente precisa revalidar ou ajustar porque os tempos vão mudando, né? E isso é sempre importante estar revendo. Então, esse planejamento com os 40 anos é para a gente chegar bem nos 50, né? Então, esse olhar aí de 50 para a gente ter muito orgulho dos próximos 10 anos também. O Everson, uma das entregas importantes, né, para esse ano está a construção de um livro, né, que mostra esse legado, toda essa trajetória, né? Queria que você falasse um pouco, presidente, qual a importância desse livro, né? O que a gente deve conter lá dentro, o que a gente vai aprender lá dentro desse livro. E é legal, só puxando também um ponto, é legal que é um momento que estamos olhando para o futuro e registrando muito bem o que se passou, né? Ou seja, registrando, Buffon, muito bem a história muito bem feita, construída até esses 40 anos e momento de ver de forma, logicamente, o cenário muda, como nós vamos chegar aos 40 anos, né? Então, é importante isso que o Buffon trouxe. O que é esse livro, né? O que conta esse livro? E tem uma frase que eu vou pedir para o Alexandre também falar, né? O que o Alexandre tem me falado em todos os eventos, no fechamento do discurso dele, eu vou pedir para o Alexandre falar aqui também, viu, Buffon? Bom, vou contar um pouco da estrutura do livro, porque, né, mas depois os nossos associados, mantenedores, né, vão poder explorar melhor o conteúdo. O livro ele tem a pretensão de iniciar falando da importância de se ter instituições privadas, empresariais, para esse ambiente democrático, para esse ambiente econômico estável, para ter uma economia pró-mercado, né? Então, o livro faz uma análise de mundo, Brasil e Espírito Santo sobre isso, até resgatando momentos que nós já vivemos, às vezes, porque é importante não repetir erros do passado, né? Então, esse primeiro capítulo é para retratar um pouco o que é o Espírito Santo hoje, equilibrado, vamos dizer. Esse Espírito Santo equilibrado e que a gente precisa cuidar muito, né? E como que o IBF se encaixa dentro desse ambiente, né? Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo vai falar um pouco do nosso olhar de futuro. Olhar de futuro é como nós queremos chegar lá em 2035, aos nossos 50 anos. Né? Então, ali vai ter um pouquinho do que a gente conversou aqui, mas de forma mais estruturada, porque nós já teremos avançado bastante no nosso planejamento, né? Já bem definidas as coisas, né? E o terceiro capítulo é olhando um pouco o que nos trouxe até aqui, a nossa história, a partir de quem fez essa história, que foram os presidentes, né? Cada um vai relatar o seu momento vivido
no IBEF, e aí a gente vai poder conhecer muito bem essa importância que o IBEF teve nos diversos momentos econômicos do nosso estado, do nosso país. Então, é um livro que começa meio de trás para frente, né? Mas é justamente porque ele não é só para associados, ele é também para não associados, e eles entenderem que o nosso compromisso é realmente pensar o presente e inspirar o futuro. E esse é o nosso compromisso. É isso, pensar o presente e inspirar o futuro, né? É isso aí. E o que quando falou em futuro, o Alexandre, você como atual presidente, o que você gostaria daqui, vamos supor que há 40 anos alguém esteja assistindo e ouvindo esse podcast. O que você quer que a pessoa pense daqui a 40 anos? Poxa, eu gostaria que o IBEF fosse assim há 40 anos. Eu queria que o IBEF fosse de tal jeito daqui a 40 anos. Bom, eu gostaria que daqui a 40 anos a gente tivesse muito orgulho de ter um instituto onde os sêniors e jovens estivessem mutuamente se ajudando, aproveitando o melhor que cada um tem, como já ocorre hoje, mas eu acho de uma forma mais efetiva, né, e a gente organizar melhor essas jornadas, né, do júnior, pleno e sênior dentro do nosso instituto, para que as pessoas pudessem acelerar seu desenvolvimento, complementar a sua formação acadêmica com as práticas de mercado, né? Então, ter orgulho de termos dentro do nosso estado um local que acelera, que promove negócios, que ajuda o desenvolvimento das empresas, ajuda na educação financeira do nosso povo. Então, é um olhar bem desafiador, né? É um desejo bem desafiador, mas a gente pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho, então a gente prefere pensar grande. É isso. Eu quero perguntar agora para um associado, né, para o Buffon. O que representa os 40 anos para você vivendo como associado no IBEF, Buffon? Assim, para mim é uma honra muito grande, além de estar vivendo como associado, poder contribuir também, né, no IBEF, né? Eu acho que é uma frase que é dita, né, muitas vezes, né, é um instituto assim dos associados para os associados, né? Então só existe o IBEF quando o associado trabalha, se dedica. Então, quanto mais se dedica, mais entrega ele faz, mais é o retorno para ele, né? O Alexandre falou assim, né, que a gente participa de entidades, ou participa de outras entidades também, a gente não tem uma remuneração, né, financeira, né? Nossa remuneração é de outra forma, né? Tanto pessoas que a gente conheci o Everson lá, relacionamento que a gente faz, mas principalmente pelo conteúdo, pela experiência que a gente tem lá dentro. Então, para mim, é uma honra muito grande participar. Legal, legal. Agora, já para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, Alexandre, e foi muito rico, né, esse momento aqui para a gente, você abrindo aqui a nossa série de episódios de 40 anos, contando a história de 40 anos, também de trás para frente, né? Então a gente está pegando aqui, conversando primeiro com o atual presidente, e a gente vai conversar com os demais ex-presidentes, mas eu queria rapidamente, em uma palavra, que você resumisse 4 perguntas que eu vou te fazer, de forma para a gente entender um pouco melhor da tua visão, da tua como presidente atual do IBEF, né? Em uma palavra, o que define os 40 anos do IBEF? Orgulho. Orgulho. O que não se pode se perder? Vou fazer uso da palavra do nosso Sotelino, né? Nosso eterno presidente. Amor pelo Instituto. E qual a prioridade para o futuro? Prioridade? Eu acho que eu falei um pouco disso, que é o autodesenvolvimento, principalmente dos jovens, né? A gente ajudar nessa jornada, acelerar esse povo. E o teu desejo? Meu desejo é de estar vivo quando fizer os 80 anos. Tá certo. Bom, Alexandre, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, né? Estamos aqui na Cicobi Central e é assim que nós queremos
visitar os nossos ex-presidentes, o nosso presidente. Então, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Acho que é muito importante para nós, como associados, né? Eu falando como associado, termos liderança à frente do Instituto, assim, que direcione por mais 40, 80, 90 anos o Instituto. Então, parabéns pelo legado que também está sendo escrito, você à frente do IBEF, viu, Alexandre? Eu que agradeço, registrar aqui o meu agradecimento a todos vocês que fazem parte da estrutura do IBEF aí, como voluntários, diretores, né, que nos ajudam, membros de CQCs, do Núcleo de Tributação Empresarial, economista-chefe, a todos vocês que são próximos a 120 pessoas. Essa é a força do IBEF. Trabalhando diretamente. Trabalhando direto. Então, nós estamos completando aí 500 associados, desses 120 fazem parte da organização, da estrutura funcional do IBEF. Agradecer a nossa equipe interna, a nossa equipe que se dedica, né, os profissionais extremamente competentes, a Fabi e os demais que estão sob a sua gestão. Agradecer ao nosso conselho de administração, a presidência do Paulo Vanik e os demais conselheiros. Agradecer a todos os ex-presidentes, né, pela história que construíram no IBEF, por ter feito um instituto ser tão relevante para a nossa sociedade e com isso conseguimos chegar aqui aos 40 anos. Agradecer especialmente aos nossos associados, que acredito, uma das grandes forças que nós temos é o engajamento do nosso quadro. Esse é o grande diferencial. O Buffon diz que participa de várias entidades, acho que você também, eu também, então a gente percebe como que no IBEF há um engajamento natural e isso é muito legal de ver. Então, agradecer a todos os nossos associados à confiança e aos nossos mantenedores, que, afinal de contas, proporcionam que a gente faça os nossos eventos, são quase 60 eventos por ano, né, que mobilizam muitas pessoas, impactam muitas pessoas. Então, especialmente também agradecer os nossos mantenedores. Perfeito. Buffon, muito obrigado por me acompanhar nesse bate-papo aqui, viu? Eu que agradeço. Eu acho que é isso, né? A beleza desses 40 anos é, além de olhar para o passado, né? Festejar o passado, mas, como o Alexandre falou muitas vezes, é pensar o futuro, né? Então, a gente, como ele falou assim, o passado nos trouxe até aqui, mas será que as mesmas coisas vão nos levar a mais 40 anos? Então, pensar sobre isso ficou bem claro aqui no episódio, né? É muito importante. Eu que agradeço. Obrigado, Alexandre. Obrigado. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, não esqueça de seguir nossas redes sociais. Esse episódio vai estar no YouTube. Nos siga nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Instagram. Então é muito conteúdo. Novamente, contando uma história de 40 anos e trazendo conteúdo no momento desses 40 anos. Além de entender e aprender a história do IBEF, você também vai entender e aprender a cada momento, a cada ciclo que o IBEF construiu esses 40 anos. E até o próximo episódio. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF Espírito Santo, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezam, Coabriel, Focap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futuro Apex. Categoria Sênior, Almeida e Pandolfo D'Amico Advogados, Beta Rede, da Luz Risk Nemer Advogados Associados, Grupo Expertise e Muda 365. Categoria Pleno, Bianco Gres, ChatX, Finamore Simone, Global Cis, Gran Torto, Grupo Estel, Machado Mazei e Pinho Advogados, Tercasile Armazém Gerais e Time Now. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Grupo Sim, Rede Gazeta, Rede Vitória e Rede TVS. Apoiadores, Ativação, Fervo Digital e Cato, Consultoria e Treinamentos.